É preciso separar as coisas que aconteceram ontem na Arena Fonte Nova. Uma, o Grêmio jogou muito mal. Duas, o Renato não podia abandonar o time no final do jogo. E três, a arbitragem brasileira é sim uma das piores do mundo. Aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais, justamente falando sobre esse jogo de ontem que deu muito o que falar. Eu pretendia, na verdade, fazer de 2 a 3 vídeos diferentes, separados, falando um do jogo, um sobre a atitude do Renato e um sobre a arbitragem específico. Mas vou tentar ser bem direto aqui e juntar os 3 assuntos num vídeo só. Começando com a parte do jogo. O Renato promoveu algumas mexidas no time, escalando o Rafael Cabral como titular, insistindo com o Rodrigo Eli na defesa, né, e promovendo a estreia de Edenilson jogando aberto pela direita, escolhendo o meio-campo com 3 volantes, Vila Sante, Duqueiroz e também Dodi, né? E lá na frente, Diego Costa voltando de lesão, Soteldo, né? Lá atrás a zaga ali, Kahneman, Eli, Fábio, João Pedro. A escalação, tirando para mim a utilização do Edenilson, que é um jogador que já vem numa fase há muito tempo, jogador já veterano, vinha de lesão também, eu achei um pouco temerária. E também a escalação do Rafael Cabral e, óbvio, do Rodrigo Eli. De resto, eu não acho que seria muito diferente, que tinha que ser feito muito diferente do jeito que o Grêmio está jogando a cada 3 dias, literalmente a cada 3 dias. Mas o que a gente viu dentro de campo foi um Grêmio com uma concentração muito diferente do jogo de La Plata. Lá a gente viu um Grêmio a 120%, e aqui na Bahia a gente viu um Grêmio a 20%, a 30%, enquanto o Bahia estava lá a 100, 110, ganhando todas as divididas, jogando tranquilamente. O que a gente viu na Fonte Nova foi o Grêmio que enfrentou o Vasco, o Grêmio que enfrentou o Aspato na Arena, um Grêmio sem intensidade, um Grêmio que lembrou muito o Grêmio do ano passado nos jogos fora de casa, onde o Grêmio não ganhava de ninguém, né? Um Grêmio permissivo na marcação de novo, onde o jogador que tinha a posse da bola não era pressionado em nenhum momento, um time muito espaçado. Teve momentos ali que o Diego Costa ia apertar a saída de bola, era superado, obviamente, e aí tinha um latifúndio entre ataque e meio-campo, os jogadores do Bahia percorrerem tranquilamente com a bola. Enfim, os velhos problemas que a gente reclama aqui do Grêmio. E um Everton Ribeiro jogando solto, o Jean Lucas jogando solto, caras que têm qualidade técnica, não pode ser assim. O Grêmio perdeu o primeiro tempo de 1 a 0, num gol que eu até acho que o Rafael Cabral podia ter feito melhor, mas poderia ter ido para o intervalo levando 2 ou 3 tranquilamente. Teve bola na trave, teve várias situações do Bahia perto do gol do Grêmio, cabeçadas que passaram perto. Um primeiro tempo horroroso. No segundo tempo, o Renato entrou, já veio com o Cristaldo, veio com o Gustavo Nunes e Nathan Fernandes. O Grêmio melhorou um pouquinho, começou a assustar um pouco mais o Bahia, mas não o suficiente para realmente merecer um empate. E como se abriu, e como estava muito aberto, ficou o Bahia muito mais próximo de fazer o segundo gol do que o Grêmio de empatar. E aí apareceu o Rafael Cabral, que foi o melhor do Grêmio no jogo. Fez uma defesaça num contra-ataque do Bahia, uma finalização do Everaldo embaixo, né? Depois fez outras 2 defesas muito boas também, uma bem segura. Rafael Cabral talvez tenha sido o único cara que se salvou nesse jogo de ontem. E o Grêmio termina o jogo podendo levar tranquilamente ali 3 a 0, que não seria nada injusto. E aí aconteceu a segunda parte do vídeo. O jogo se encaminhava para o seu final ali, faltavam 2, 3 minutos para acabar. O Braulio, o árbitro, para o jogo e expulsa o Diego Costa, com a alegação de que ele mandou, e está na súmula, mandou o quarto árbitro se fuder. Naquele momento, o Renato fica completamente indignado, diz que ali acabou o jogo e retira os jogadores do banco de reservas. Ele também vai embora, tem ali uma confusão com o quarto árbitro e todo mundo sai e fica o banco do Grêmio vazio, faltando ainda 2 minutos para acabar o jogo. E aí, gente, eu acho assim,
O protesto do Renato, eu acho que é válido, acho que é impactante, na verdade, ele abandonar o jogo, traz mais impacto do que ele só dar uma coletiva no final do jogo e falar tudo que ele falou, né? Só que eu também não posso faltar com coerência do que eu mesmo penso. Em 2015, se eu não me engano, o Filipão abandonou um jogo do Grêmio, o Grêmio estava perdendo o jogo, ele se indignou, e aí se indignou com o time, não com a arbitragem, e abandonou o time. E aquilo ali também correu o Brasil, aquela imagem. E eu lembro que todo mundo criticou muito o Filipão, eu também critiquei, porque ali ele é o comandante, ele não pode abandonar no meio do jogo o barco. E eu tenho que ser coerente, não é porque é o Renato, que é o maior ídolo do clube, que ele tá certo. Ele poderia ter se indignado, tirar o time todo, o time, esvaziar o banco e ficar ele lá, pelo menos, né? Já que o que ele falou na coletiva, que ele tirou o time para ninguém mais tomar cartão, então tira lá o time de todo o banco, tira todo mundo e fica ele, porque ele é o comandante. Acho que ali ele errou, né? Não pode abandonar. O Renato é um funcionário do Grêmio, ele não é o dono do Grêmio. Ele tinha que ficar ali. Estavam 2 minutos ainda de jogo e ele é um treinador muito atuante na beira do campo. Ele poderia sim ajudar de alguma forma. Com certeza o Grêmio estaria mais próximo de tentar alguma coisa para empatar, tendo o treinador ali orientando, do que ele abandonando o barco, porque isso reflete dentro de campo claramente, né? Em terceiro lugar, a arbitragem. E aqui a gente vai falar do Braulio, mas serve para todos os árbitros do Brasil. A arbitragem horrorosa. O jogo todo não marcando faltas, faltas claríssimas. O lance do Soteldo lá que gera a conclusão do Tassiano, acho, que o Eli salva. Falta absurda, né? Se sai o gol ali, o VAR ia ter que chamar para anular o lance. Teve falta no Cristaldo absurda do Everton Ribeiro também, que na cara dele ele não deu, e teve que, acho que o quarto árbitro avisar ele que tinha sido falta. E tantas outras situações que não foram falta. Nesse lance mesmo do Soteldo, que ele não dá uma falta claríssima no Soteldo. O Bahia finaliza, o ele salva e vai para o escanteio. O Kahneman vem puto da vida reclamar com ele e toma amarelo. E toma amarelo numa situação que ele tinha razão, porque foi falta no Soteldo. E vários outros lances no jogo. Teve uma falta do Gustavo Nunes que ele deu. Santiago Arias tenta dar um corte, se desequilibra, cai sozinho, ele dá falta. Teve uma do Natan Fernandes lá no Luciano Juba. O Luciano Juba vai dar um passe, se desequilibra para trás, dá um passe bem cocôzinho. E ele reclama de falta do Natan Fernandes e dá falta. Então é um show de horror. Porque ele é um cara que estava tentando deixar o jogo correr, só que ele estava deixando de marcar faltas muito claras. E aí os jogadores começam a ficar nervosos dentro de campo. Porque eles estão vendo ali as faltas acontecendo, o juiz não está segurando, e aí ele começa a querer segurar o jogo dando cartão por reclamação. Enquanto as atitudes de falta, de disciplina, ele não dá, né? Então, a arbitragem brasileira é um horror e acho que, sinceramente, profissionalizar não vai fazer nenhuma diferença, porque os caras são muito ruins mesmo, eles não têm. Não é que eles não sabem regra, não, eles não conhecem futebol, são caras que parece que nunca jogaram futebol na vida e não entendem o que está acontecendo dentro do campo. É só isso que acontece. O Grêmio foi muito mal no jogo, foi engolido, fez o Bahia parecer um Manchester City, não o Bahia City. O Arias parecia o Cafu ontem, o Everton Ribeiro parecia o Modric, o Everaldo parecia o Haaland, né? Tem tudo isso. O Grêmio foi muito mal, o Renato foi mal em abandonar o time, mas a arbitragem brasileira é sim um horror. É a pior. Se não for a pior, não for a pior, é uma das piores arbitragens do mundo. Tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.